Você já percebeu que nessa novela ninguém tem um minuto de paz? Porque olha, toda semana alguém quer casar, alguém quer separar, alguém quer adotar a criança dos outros, alguém tá planejando golpe, alguém tá apaixonado por quem não devia. É novela do Valsir, né? A gente já sabe que é emoção atrás de emoção. E ó, já deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho porque todo dia eu tô trazendo os resumos completos, mastigados, explicadinhos e comentados para você ficar por dentro de tudo. E bora começar, porque essa semana tá um caos delicioso. Aliás, depois que eu contar tudo aqui, eu quero que você me diga nos comentários quem você acha que tá certo, quem tá errado e qual personagem mais tá mexendo com você. Combinado? Então, bora. A semana já começa quente com o Túlio batendo o pé e garantindo pro Celso que não vai desistir da Estela. E olha, essa insistência dele já levanta aquela pulga atrás da orelha, né? Porque o Celso não gosta nem um pouco de ouvir isso e os dois acabam entrando num clima tenso, uma briga mesmo. E aí eu pergunto pra vocês acham que a Estela realmente gosta do Túlio? Ou ela tá só perdida no meio desse triângulo? Porque olha, a novela tá deixando tudo bem embaralhado. Enquanto isso, lá em outra ponta da história, o Quincas aparece dizendo pra Sônia que vai mudar de vida, que vai cuidar do filho deles, que vai assumir as responsabilidades. Mas será mesmo? Vocês confiam no Quincas? Conta aí, porque personagens que prometem virar santo do nada sempre deixam a gente desconfiado. E a família Candinho tá vivendo um momento mais leve. Candinho e Dita estão comemorando aquela felicidade em família, com Joaquim e Samira ao lado. E é interessante ver como o Candinho, mesmo com tudo que rola em volta, tenta manter esse coração grande dele funcionando, né? Mas já tudo complica, porque o nome dele cai justamente na orbitinha da Sandra, a baronesa falsona preferida do Brasil. E falando nela, o clima do Celso com ela continua péssimo. Ele diz pro Araújo que não vai aceitar a proposta que a baronesa, ou Sandra, como a gente sabe, tá oferecendo sobre a fábrica. Isso aí já deixa um cheiro de problema no ar, porque ela não aceita muito bem ouvir não. A Margarida também começa a perceber umas coisas. Ela deduz que a Sônia tá grávida. E vamos combinar, essa novela não dá ponto sem nó. Se tem gravidez, tem confusão vindo junto. E olha só, a Dita resolve pedir ajuda justamente pra Sandra para conseguir gravar o disco dela na rádio do Ernesto. E vocês sabem, né? Nessa novela, ninguém pede nada pra Sandra sem pagar um preço depois. A Tamila está achando ótimas as ideias de Cunegondes, enquanto o Candinho fica numa conversa meio sensível com a Zuma sobre o Samir. E essa Zuma, meu Deus, que mulher dupla face. Ela jura vingança contra o Candinho. E aí eu já deixo a pergunta. Vocês acham que a Zuma gosta mesmo do Samir? Ou ela tá só mirando no Candinho? Daí, seguindo o rolo, o Lúcio abre o jogo pro Araújo dizendo que não é pai da Haidê. Mais um segredo sendo puxado do tapete. Enquanto isso, a Cunegondes faz aquele show e apresenta o Quincas como o primeiro dançarino do estabelecimento dela. É surreal, gente. E claro, Jocasta e Francine continuam com aquelas simpatias delas para tentar atrair o Quinzinho e o Zé dos Porcos. Simpatia. Sal grosso, vela, falta só jogar cartas. E olha que legal, a Estela conversa com a Dita e alerta ela sobre a baronesa, Sandra. A Estela não engole a Sandra, e com razão. E no meio disso tudo, ela confessa que tá apaixonada pelo Túlio. Pois é, mais lenha nessa fogueira. O Celso, por sua vez, anuncia que já até marcou a data do casamento com a Estela. Eu fico pensando, vocês acham precipitado? Porque esse homem tá correndo como se estivesse disputando medalha. O Candinho leva o Samir para visitar os túmulos da Anastácia e da Filó, que é uma cena forte, simbólica. Enquanto isso tudo acontece, Ernesto chama um Adamo/Margarida para jantar, sem saber que é Margarida, né? Esse disfarce ainda vai dar mais dor de cabeça. E a Dita conhece o Lourival, que vai mexer demais na vida dela lá pra frente. E Jocasta e Francine começam a achar estranho o comportamento do Quinzinho e do Zé dos Porcos, que estão agindo de um jeito meio misterioso. Aí vem a Sandra com mais uma proposta duvidosa. Ela oferece comprar a mansão do Candinho. E a Zuma, gente, ela declara que quer adotar o Samir. Pois é, a Zuma tá atingindo níveis cada vez maiores de ousadia. Eu pergunto, quem vocês acham que deveria ficar com Samir? Candinho, Zuma, Dita? Comenta aí porque isso divide opiniões.
Aí chegamos a outro ponto forte. Azuma explica pra Flora por que ela quer adotar o Samir. E o Candinho, tadinho, acredita na bondade da Sandra. Isso dói até na alma da gente. Ele não vê que ela tá por trás de tudo. O Ernesto vai ficando cada vez mais próximo do Adamo, sem imaginar que a Margarida é disfarçada. E Manuela aconselha o Lúcio a contar a verdade pra Haydê. A Estela, pressionada e confusa, pede pro Túlio esquecê-la, mas a gente sabe que isso não dura muito. E tem investigação rolando. Asdrubal anuncia que vai investigar a origem do incêndio na fábrica. E isso já começa a incomodar gente grande. O Quincas, que não sabe guardar nada, ouve quando a Sônia diz pra Olímpia que pode ser feliz com o Lauro. Aí já sabe, o coração do rapaz vai pro chão. E logo depois, a Sônia aceita se casar com o Lauro. Muita gente não gosta dessa decisão. Vocês gostam desse casal? A Sandra insiste com o Ernesto para deixar a Dita cantar na rádio, e ele cede. A baronesa manda em tudo, né? E enquanto isso, a Estela ajuda a Anabela, que sofre na escola. Já o Asdrubal conclui que o incêndio foi criminoso. Isso mexe com o tabuleiro inteiro. Lourival se instala na pensão da Margarida e ela continua dividida entre disfarces e sentimentos. A Estela comenta com o Túlio que está tendo visões sobre o acidente, e isso mexe ainda mais com ele. Candinho pensa em ajudar na reforma da Casa dos Anjos, mas percebe que está sem dinheiro. A situação dele preocupa, e muito. Celso e Araújo alertam a Sandra e a Olga sobre as investigações do Asdrubal, o que deixa ela cada vez mais nervosa. E o Samir, gente, ele diz que gosta da Zuma. Isso complica tudo porque o menino é sincero e inocente, e o Candinho fica meio de mãos atadas emocionalmente. O Asdrubal ajuda a Margarida a enganar o Ernesto e a Sandra. E o momento mais tenso, no ensaio do casamento, o Celso se declara para Estela e ela beija o Celso, bem na frente do Túlio. Essa cena é uma facada, fala sério. Não dá outra, o Túlio decide se afastar da Estela. E enquanto isso, a Sandra já começa a desconfiar da identidade de Ivone/Asdrubal, aquele disfarce improvisado. Tamires e Cunegundes convocam as mulheres para frequentar o dancing. Ao mesmo tempo, Ivone/Asdrubal e Adamo/Margarida se beijam e Olímpia vê tudo. Essa confusão de identidades disfarçadas tá rendendo demais. Já o Picolé tá morrendo de medo de que a Maria Pureza tenha esquecido dele. O Simbá se revolta contra o Ernesto. E a Sônia lamenta pelo Quincas, mas Lauro e Tobias dão aquele apoio. A Azuma pede ajuda financeira ao Ernesto, mas ele manda ela falar com a Sandra. E o Lourival promete que vai transformar a Dita numa estrela nacional. Esse homem tem papo. E aí vem o momento decisivo. Túlio diz a Estela que não quer mais vê-la. Ele tá ferido e com razão. O Lúcio questiona o Lourival sobre o interesse dele na Dita. O Simbá desabafa com a Azuma e o Araújo procura a Alga para falar sobre o incêndio, mas ela ameaça ele, forte. A Manuela conversa com a Haydê sobre o Lúcio. A Estela abre o coração com a Dita e diz que está confusa entre o Celso e o Túlio. Quem vocês acham que combina mais com ela? A Sandra propõe um acordo para Zuma e quando Sandra faz acordo sempre tem veneno junto. O Zé dos Porcos pensa em deixar o sítio. A Anabela passa mal e o Túlio acolhe ela, mostrando que ele tem sim um coração enorme. A Zenaide vê Margarida e Asdrubal se beijando. E para encerrar com chave de treta, a Sandra orienta a Azuma a sabotar a Dita, que entra em desespero achando que não vai conseguir chegar a tempo no show da rádio. E é isso, semana lotada. Um caos delicioso. Agora eu quero muito que você me diga a sua opinião, já que eu te disse a minha também. Quem você acha pior? Zuma ou Sandra? E quem combina mais com Estela? Túlio ou Celso? Ah, e antes de ir embora, se inscreve no canal, porque amanhã tem mais resumo, mais análise, mais fofoca e mais novela. E deixa o like para esse vídeo chegar a mais gente. Te espero aqui amanhã, hein? Vou trazer mais fofocas quentes da novela.